Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da segunda parte da obra, Nêmesis, de Agatha Christie. Só que antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu quero te convidar a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a segunda parte da obra. Capítulo 2. O código é Nêmesis. Mais ou menos uma semana depois da morte do Sr. Raphael, Miss Marple pegou uma carta na bandeja de café e a contemplou um instante antes de abri-la. As outras duas tinham vindo pelo correio da manhã e eram contas, ou possivelmente recibos. Em ambos os casos não possuíam nenhum interesse especial, só que essa talvez possuísse. Carimbo de Londres, endereço batido à máquina, envelope largo de boa qualidade. Miss Marple o abriu cuidadosamente com um abridor que sempre mantinha à mão na bandeja. Trazia o nome dos senhores Baldry e Schuster, advogados e notários públicos, com escritórios em Bloomsbury. Pediam-lhe com frases corteses e de praxe, e no melhor estilo jurídico, que fosse procurá-los dentro de uma semana, a fim de inteirar-se sobre uma proposta que talvez lhe fosse vantajosa. Sugeriam a data de 24, quinta-feira. Caso não lhe conviesse, quem sabe ela poderia informar a eles quando provavelmente tencionava visitar Londres no futuro próximo. Acrescentavam que eram advogados do falecido Sr. Raphael, com quem, segundo lhes constava, ela tinha mantido relações de amizade. Miss Marple franziu a testa, levemente intrigada. Levantou-se um pouco mais devagar do que de costume, pensando na carta que tinha recebido. Ela foi acompanhada ao andar térreo por Cherry, que fazia sempre questão de ficar perambulando pelo corredor para se certificar de que Miss Marple não caísse ao descer a escada sozinha, cuja qual era uma escada do tipo antiquado que dobra abruptamente na metade dos degraus. Você é muito cuidadosa comigo, Cherry, disse Miss Marple. Natural, não é? Retrucou Cherry com o seu modo habitual de falar. Gente boa é coisa rara. Ah, obrigada pelo elogio, disse Miss Marple pisando sã e salva no rés do chão. Mas e o que foi que houve? Perguntou Cherry. A senhora parece meio abalada, não sei se me entende. Oh, não houve nada, querida, respondeu Miss Marple. Eu recebi uma carta um pouco estranha de uma firma de advogados. Ai, não vai me dizer que tem alguém querendo processá-la, disse Cherry, que era sempre propensa a considerar as cartas de advogados como invariavelmente associadas a alguma espécie de calamidade. Oh, não, de jeito nenhum, retrucou Miss Marple. Nada disso, eles apenas me pedem para ir falar com eles em Londres na semana que vem. Então, quem sabe a senhora não herdou uma fortuna? Sugeriu Cherry, otimista. Oh, não, eu acho muitíssimo improvável. Ué, mas vai saber? Instalando-se em sua poltrona e retirando o tricô de sua sacola bordada, Miss Marple encarou a possibilidade de o Sr. Raphael ter lhe deixado uma fortuna. E isso lhe pareceu ainda mais improvável do que quando Cherry tinha sugerido. O Sr. Raphael, a seu ver, não era desse tipo de homem. Ela não poderia ir na data marcada, porque devia comparecer a uma reunião do Instituto Feminino para discutir a arrecadação de uma soma destinada à construção de uns quartos suplementares. Mas escreveu para ele sugerindo um dia na semana seguinte.
Recebeu uma resposta dentro do prazo previsto, confirmando então definitivamente a hora da entrevista. E ficou imaginando então como é que seriam esses tais senhores Broadribs e Schuster. A carta tinha sido assinada por J. R. Broadrib, que pelo jeito era o sócio principal. Talvez fosse mesmo possível, pensou Miss Marple, que o Sr. Raphael tivesse lhe deixado alguma lembrancinha no testamento. Quem sabe um livro sobre flores raras que possuísse em sua biblioteca e que julgasse que agradaria a uma velha que gostava tanto de plantas. Ou um broche de camafeu que tivesse pertencido a uma tia-avó dele, por exemplo. Divertiu-se com essas fantasias. Só que se tratavam apenas de meras fantasias, porque, na sua opinião, em ambos os casos bastaria que os executores, se é que aqueles advogados fossem os executores, lhe remetessem qualquer um desses objetos pelo correio. Não precisariam de nenhuma entrevista. Bom, paciência, disse Miss Marple. Terça-feira que vem eu ficarei sabendo. Ai, e como será que ela é? Perguntou o Sr. Broadrib ao Sr. Schuster, lançando um olhar ao relógio. Dentro de 15 minutos ela vai estar aqui, respondeu o Sr. Schuster. E será que vai ser pontual? Eu acho que sim, porque já é velha, o que me consta, e bem mais meticulosa do que essa juventude de hoje. E gordo ou magro será? O Sr. Broadrib sacudiu a cabeça. Mas Rafael nunca a descreveu para você? Insistiu o Sr. Schuster. Ele foi incrivelmente cauteloso nas referências que fez a ela. Pois sabe, essa coisa toda me parece muito estranha, disse o Sr. Schuster. Se pelo menos a gente soubesse algo mais a respeito do que tudo isso significa. Bom, talvez tenha qualquer coisa a ver com Michael, sugeriu o Sr. Broadrib pensativo. O quê? Depois de todos esses anos? Não, não pode ser. Mas o que o levou a pensar isso? Ele mencionou... Não, ele não mencionou nada. Ele não me deu o menor indício do que tinha em mente. Ele apenas se limitou a me dar as instruções. E acha que no fim ele já estava ficando meio excêntrico e coisa e tal? Não, não, de modo nenhum. Mentalmente ele continuava inteligente como sempre. Em todo caso, a falta de saúde física nunca lhe afetou o cérebro. Nos seus últimos 2 meses de vida ele ganhou 200.000 libras suplementares. Assim, sem mais nem menos. Ele tinha o dom, não é? Declarou o Sr. Schuster com devido respeito. Não há dúvida, ele sempre teve um dom. Um grande cérebro financeiro, disse o Sr. Broadrib também num tom de respeito adequado ao sentimento. São tão raros, não é? O que é o maior motivo de lástima. A campainha da mesa tocou. O Sr. Schuster levantou o fone. Miss Marple já está aqui para falar com o Sr. Broadrib, anunciou uma voz feminina. Ela tem hora marcada. O Sr. Schuster se virou para o seu sócio, arqueando a sobrancelha à espera de uma resposta afirmativa ou negativa. O Sr. Broadrib concordou com a cabeça. Mande entrar, disse o Sr. Schuster. E ainda acrescentou. Agora vamos ver. Miss Marple foi conduzida para uma sala, onde um senhor já maduro, magro e com rosto comprido e até meio tristonho se levantou para recebê-la. Tratava-se pelo jeito do Sr. Broadrib, e cuja aparência, de certo modo, contradizia o seu nome. Em sua companhia havia outro senhor, também já maduro, mas um pouco mais moço e de proporções definitivamente mais amplas. Tinha cabelo preto, olhos argutos e uma tendência a double menton. Este é o meu sócio, o Sr. Schuster, apresentou o Sr. Broadrib. Espero que não tenha estranhado a escada, disse o Sr. Schuster e pensou. Deve ter no mínimo 70, ou 80 talvez.
Eu sempre fico meio ofegante quando subo uma escada. Esse prédio é muito antigo, explicou o Sr. Broadrib à guisa de desculpas. Não tem elevador, não é? Mas paciência, nós somos uma firma estabelecida há bastante tempo e não gostamos tanto de invenções modernas quanto talvez os clientes esperem de nós. Mas esta sala tem um tamanho muito agradável, observou Miss Marple cortês. Aceitou a cadeira oferecida pelo Sr. Broadrib e o Sr. Shuster se retirou discretamente. Espero que a cadeira esteja cômoda, disse o Sr. Broadrib. Não prefere que eu puxe um pouco aquela cortina, porque o sol é capaz de lhe incomodar um pouco a vista. Obrigada, disse Miss Marple agradecida. Ficou ali sentada, ereta como sempre. Usava um costume leve de mescla, um colar de pérolas e um chapeuzinho de veludo. A perfeita provinciana. Um bom tipo. Velhinha faceira. Talvez seja meio tantã, talvez não. Olho muito vivo. E como será que o Sr. Rafael a conheceu? A tia de alguém, possivelmente que veio do interior? Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, o Sr. Broadrib ia fazendo um pequeno preâmbulo, por exemplo, comentando o tempo ou os maus efeitos das últimas geadas no começo do ano e outras observações do mesmo gênero que lhe pareceram adequadas. Miss Marple deu as respostas necessárias e estava imperturbável, à espera do início da entrevista. A senhora deve estar imaginando por que é que eu mandei chamá-la, não é? Disse o Sr. Broadrib, e ele estava remexendo nos papéis na escrivaninha e sorrindo para ela. De certo já ouviu falar na morte do Sr. Rafael? Ou talvez tenha lido a notícia que saiu nos jornais. Vi no jornal, disse Miss Marple. Ao que parece, ele era um amigo seu. Encontrei-o pela primeira vez faz pouco mais de um ano, explicou Miss Marple. Nas Antilhas. Ela acrescentou. Oh, sim, eu me lembro. Ele foi para lá, eu creio que por motivos de saúde. Porque talvez lhe fizesse bem, mas ele já estava muito doente, seriamente inválido, como sabe. Sim, disse Miss Marple. A senhora o conhecia bem? Não, não diria isso. Fomos apenas companheiros de hotel. Conversamos algumas vezes. E depois que voltei para a Inglaterra, nunca mais o revi. Vivo muito sossegada no interior, sabe? E acho que ele andava completamente absorvido pelos negócios. Ele continuou sim com suas transações comerciais até... Olhe, para lhe ser franco, até o dia em que morreu, disse o Sr. Broadrib. Um ótimo cérebro para as finanças. Mas eu tenho certeza de que foi isso mesmo, disse Miss Marple. Eu percebi logo que ele era um tipo absolutamente fora do comum. E eu não sei se faz ideia se o Sr. Rafael alguma vez não lhe deu a entender a espécie de proposta que me pediu que lhe fizesse. Não, não posso imaginar. Retrucou Miss Marple. Qual seria essa proposta que o Sr. Rafael quisesse me fazer? Me parece o maior despropósito. Ele tinha uma opinião muito lisonjeira sobre a senhora, sabia? Bondade dele, mas dificilmente justificada, afirmou Miss Marple. Sou uma criatura muito pacata. Como, de certo, já percebeu, ele morreu muito rico. As provisões que ele deixou em seu testamento são, de um modo geral, bastante simples. Pouco antes de morrer, o Sr. Rafael dispôs como ele queria que fosse distribuída a sua fortuna, assim como a custódia dos bens e outras providências em relação aos beneficiários. Creio que atualmente isso é um sistema muito comum, disse Miss Marple.
embora não esteja familiarizada com questões financeiras. A finalidade desta entrevista, explicou o Sr. Brodribb, é que eu recebi o encargo de lhe comunicar que há uma soma de dinheiro reservada para se tornar totalmente a sua, dentro do prazo de 1 ano, sob a condição de aceitar uma determinada proposta, que eu devo lhe revelar qual seja. Pegou um envelope comprido em cima da escrivaninha. Estava lacrado. Passou-o às mãos dela. Acho que seria melhor que a senhora mesmo lesse, para ver em que consiste, e não tem pressa. Leia com calma. Miss Marple não se apressou. Pegou o pequeno abridor que o Sr. Brodribb lhe alcançou, rompeu o envelope e retirou o que continha. Uma folha batida à máquina. E então a leu. Tornou a dobrá-la, releu a folha e depois olhou para o Sr. Brodribb. Não pode-se dizer que isto esteja muito claro. Não há nenhuma explicação mais positiva? Que eu saiba, não. O que cabia a mim era lhe entregar isso aí e lhe dizer a importância da herança. Bom, a soma em questão é de 20.000 libras, isentas do imposto de transmissão. Ela ficou ali, parada, olhando para ele. A surpresa a deixou sem fala. O Sr. Brodribb não disse mais nenhuma palavra. Observava-a atentamente. Não havia dúvida nenhuma quanto à surpresa de Miss Marple. Era, obviamente, a última coisa que ela esperava ouvir. O Sr. Brodribb se perguntou quais seriam as primeiras palavras que ela iria pronunciar. Fitava-o francamente, com a severidade, inclusive, que uma de suas próprias tias poderia ter tido com ele. Quando abriu a boca para falar, foi de uma maneira quase acusadora. Mas isso é uma soma de dinheiro muito grande, disse Miss Marple. É, mas não tão grande quanto antigamente, retrucou o Sr. Brodribb, e se contendo para não acrescentar. Uma ninharia hoje em dia. Olha, eu devo confessar que, disse Miss Marple, estou espantada. Palavra completamente espantada. Ela pegou o documento, releu cuidadosamente, do princípio ao fim. E imagino que o senhor já conheça estes termos? Ela perguntou. Oh, sim, o Sr. Rafael os ditou para mim pessoalmente. Mas não lhe deu nenhuma explicação? Não, não deu. Mas suponho que o senhor tenha sugerido que talvez fosse melhor que ele desse. Acrescentou Miss Marple, só que agora com uma certa causticidade na voz. O Sr. Brodribb sorriu de leve. Tem toda razão. E foi o que eu fiz. Disse que a senhora talvez achasse, bem, difícil compreender exatamente onde ele queria chegar. É realmente fantástico, disse Miss Marple. E é claro que a senhora não precisa me dar a resposta agora, frisou o Sr. Brodribb. Pois é, disse Miss Marple. Eu terei que refletir sobre o assunto. Trata-se, como observou a senhora, de uma soma de dinheiro realmente muito grande. Eu já estou velha. Idosa, como se diz. Mas velha é uma palavra melhor. Definitivamente velha. E até é possível, provável mesmo, que não esteja viva 1 ano para aproveitar esse dinheiro. Isso na hipótese bastante duvidosa de que eu consiga ganhá-lo. Em qualquer idade, o dinheiro é sempre bem-vindo, hein? Sentenciou o Sr. Brodribb. Eu poderia, sim, favorecer a certas obras de caridade que me interessam. E sempre tem gente por quem se gostaria de fazer algo e não se faz por falta de
recursos pessoais. E depois eu não nego também que há prazeres e desejos, coisas a que nunca pude me entregar ou permitir. Acho que o Sr. Rafael sabia perfeitamente bem que poder fazer isso da maneira mais imprevista proporcionaria muita alegria a uma criatura idosa. Sim, de fato, concordou o Sr. Broderick. Um cruzeiro de luxo no exterior, talvez? Uma dessas excursões maravilhosas que se promovem hoje em dia, ou teatros, concertos, a possibilidade de reabastecer as adegas da gente. Os meus gostos seriam um pouco mais modestos, disse Miss Marple. Como perdizes, por exemplo. Ela murmurou pensativa. São dificilíssimas de se conseguir hoje em dia e saem caríssimas. Eu gostaria muito de comer uma inteira só para mim. Uma caixa de marrons glacês é um capricho dispendioso que eu não posso me permitir com frequência. Possivelmente um espetáculo de ópera, e isso implicaria em pegar um táxi de ida e volta para ir ao Covent Garden e a despesa de uma noite em um hotel. Bom, mas eu não devo perder tempo com tagarelices inúteis. Eu vou levar isto aqui junto comigo para refletir a respeito. Mas, francamente, a troco de que o Sr. Rafael... o senhor não sabe mesmo por que é que ele foi sugerir logo esta proposta e por que achou que eu poderia lhe prestar qualquer espécie de ajuda? Ele deveria saber que fazia mais de um ano ou quase 2 que ele não me via e que eu podia ter ficado bem mais velha do que eu fiquei, e que seria bem menos capaz de exercitar os reduzidos talentos que, porventura, possua. Estava arcando com um grande risco, porque não há dúvida de que existem por aí outras pessoas, muito mais qualificadas do que eu para empreender uma investigação dessa natureza, não lhe parece? Sim, eu concordo, retrucou o Sr. Broderick. Mas ele escolheu a senhora, Miss Marple. Olha, e me perdoe a curiosidade gratuita, mas já teve, como é que eu posso dizer, alguma relação com crimes ou com a investigação de algum crime? A rigor eu diria que não. Não profissionalmente, eu quero dizer. Eu nunca fui uma fiscal de justiça, nem tampouco participei de algum julgamento ou mantive qualquer ligação com uma agência de detetives. Explicando melhor, Sr. Broderick, coisa que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, e que o Sr. Rafael deveria ter feito para deixar tudo bem claro. O que eu posso dizer é que durante a nossa estada nas Antilhas, nós dois, o Sr. Rafael e eu, tivemos uma certa ligação com um crime que ocorreu lá. Um assassinato bastante implausível e desconcertante. Que a senhora e o Sr. Rafael solucionaram? Eu não colocaria nesses termos. O Sr. Rafael, pela força da sua personalidade, e eu por ter juntado uma ou duas indicações óbvias que chegaram a meu conhecimento, conseguimos evitar a concretização de um segundo assassinato, praticamente na hora em que ele iria ser cometido. Sozinhos, nem o Sr. Rafael e nem eu poderíamos ter feito isso. Eu me sentia fisicamente fraca demais e o Sr. Rafael era inválido. Mas nós agimos, porém, como aliados. Eu gostaria de lhe fazer só mais uma pergunta, Miss Marple. A palavra Nêmesis tem algum significado para a senhora? Nêmesis. Repetiu Miss Marple. Mas não era uma interrogação. Um sorriso lento e inesperado iluminou o seu rosto. Oh, sim, Ela respondeu. de fato tem. Tanto para mim como para o Sr. Rafael.
Eu usei-a com ele e ele achou muita graça que eu me apresentasse com esse nome. O Sr. Boadrip esperava tudo, menos aquilo. Olhou para Miss Marple com um pouco daquela mesma surpresa atônita que o Sr. Raphael uma vez tinha sentido, num quarto às margens do Mar do Caribe. Uma velhota tão simpática e inteligente, só que Nêmesis, francamente. E pelo que vejo, o senhor é da mesma opinião, disse Miss Marple, pondo-se de pé. Se por acaso encontrar ou receber mais instruções sobre o assunto, gostaria que me comunicasse, por favor, Sr. Broderick. Parece incrível que não haja nada nesse sentido. Isso me deixa totalmente no escuro. Palavra de que não faço ideia sobre o que o Sr. Raphael quer que eu faça ou procure fazer. Não conhece ninguém da família dele, algum amigo ou... Não, eu já lhe disse. Nós fomos companheiros de viagem em terras estranhas e mantivemos certa ligação como aliados numa questão muito complicada. Foi apenas isso. Pronta para se dirigir à saída, de repente ela se virou e acrescentou. Ele tinha uma secretária, a senhora Esther Walters. Seria indiscrição da minha parte lhe perguntar se o Sr. Raphael deixou para ela 50.000 libras? As doações testamentárias do Sr. Raphael serão publicadas pela imprensa, disse o Sr. Broderick. Mas eu posso responder a sua pergunta pela afirmativa. E a propósito, o nome da Sra. Walters agora é Sra. Anderson, porque ela se casou de novo. Oh, me alegro em saber. Ela era viúva e tinha uma filha e parecia bastante competente como secretária. Compreendia o Sr. Raphael muito bem. E uma mulher simpática. Que bom que ele tenha deixado alguma coisa para ela. Naquela noite, Miss Marple sentada em sua poltrona de encosto reto, com os pés espichados diante da lareira onde ardia um pequeno fogo, devido a uma súbita onda de frio que, como sempre, pode baixar inesperadamente sobre a Inglaterra a qualquer momento, tornou a retirar do largo envelope o documento que lhe tinha sido entregue de manhã. E ainda num estado de quase incredulidade, repetindo baixinho as palavras aqui e ali, como se quisesse gravá-las em sua memória, ela leu. A Miss Jane Marple, residente no povoado de St. Mary Mead. Esta carta lhe será entregue depois de minha morte, pelos bons ofícios do meu procurador James Broderick. Ele está encarregado dos assuntos legais pertinentes ao campo de meus negócios particulares, não a minhas atividades comerciais. É um advogado idôneo e de toda confiança, mas como a maioria da raça humana, suscetível de sucumbir à curiosidade. Eu não quis satisfazê-la. Sob certos aspectos, este assunto ficará apenas entre nós dois. Nosso nome de código, minha cara senhora, é Nêmesis. Não creio que tenha esquecido em que lugar e em que circunstâncias usou-o comigo pela primeira vez. No decurso de minhas atividades comerciais, no que agora já é uma vida muito longa, aprendi uma coisa sobre as pessoas que pretendo empregar. Elas precisam ter um faro especial para o tipo de serviço que eu quero que façam. Não se trata de conhecimento nem experiência. A única palavra apropriada é faro, um talento natural para fazer uma determinada coisa. A senhora, minha cara amiga, se é que me permite chamá-la assim, possui um faro natural para a justiça, o que a leva a possuir um faro natural para o crime. Eu quero que a senhora investigue um determinado crime. Mandei que pusessem à sua disposição uma certa quantia, que, para no caso de aceitar este pedido,
e, em decorrência do resultado de suas investigações, este crime ficar devidamente esclarecido e o dinheiro se torne exclusivamente seu. Estipulei o prazo de 1 ano para executar essa missão. Embora a senhora não seja jovem, e se me permite a expressão rija, acho que posso confiar em que um destino razoável a mantenha viva por mais 1 ano no mínimo. Creio que o trabalho a ser desenvolvido não lhe será desagradável. A senhora possui um talento inato, pode-se dizer, para a investigação. Os fundos necessários para o que posso descrever como ajuda de custos para fazer essa investigação lhe serão remetidos durante esse período, sempre que for preciso. Ofereço-lhe isso como alternativa para o que talvez seja a sua vida atual. Imagino-a sentada em uma cadeira muito cômoda e adequada a qualquer tipo de reumatismo que a possa estar importunando. Todas as pessoas da sua idade, ao meu ver, acham-se expostas a sofrer de alguma espécie de reumatismo. Se a doença lhe afetar os joelhos ou as costas, não será fácil para a senhora andar se movimentando muito, e então passará a maior parte do tempo tricotando. Parece que ainda a estou vendo como naquela noite em que eu acordei assustado com a sua urgência, envolta numa nuvem de lã cor-de-rosa. Imagino-a tricotando novos casaquinhos, mantas e uma porção de outras coisas cujo nome desconheço. Se preferir continuar fazendo isso, a decisão é sua. Se preferir servir à causa da justiça, espero que ao menos se divirta. Que a justiça corra como as águas e o bem como um caudaloso rio. Amós. Capítulo 3. Miss Marple entra em ação. Miss Marple releu a carta 3 vezes. Depois a colocou de lado e ficou sentada com a testa levemente franzida, ponderando sobre o texto e suas implicações. A primeira ideia que lhe ocorreu foi a de ter sido deixada com uma surpreendente falta de informações definidas. Será que o Sr. Broadrib não iria lhe prestar outras? Estava quase certa de que não. Isso não combinava com o plano do Sr. Rafael. Mas como era possível que o Sr. Rafael esperasse que ela pudesse fazer algo, que tomasse qualquer providência em relação a um assunto sobre o qual ela não sabia nada? Ai, que coisa mais desconcertante! Após alguns minutos de considerações, ela chegou à conclusão de que era isso que o Sr. Rafael justamente queria, que fosse desconcertante. Então voltou a pensar nele, no breve espaço de tempo em que o conheceu, na sua invalidez, no seu temperamento irracível, nos seus rasgos de inteligência e de esporádico bom humor. Teve a impressão de que ele gostava de se divertir à custa alheia. Impressão esta que ficou quase confirmada por aquela carta, que frustrava a natural curiosidade do Sr. Broadrib. O texto não continha o menor indício sobre o que vinha a ser aquilo. Não lhe fornecia a mínima ajuda. Parecia até que o Sr. Rafael queria positivamente que não lhe servisse para nada. Ele havia tido, como que se pode definir, outras intenções. Mas, em todo caso, ela não poderia partir assim às cegas da estaca zero. A situação era praticamente comparável a um enigma de palavras cruzadas sem elementos para formá-las. Tinha que haver algum. Ela precisava saber o que queriam que fizesse, aonde devia ir. E se é que pretendia solucionar algum problema sentada ali em sua poltrona,
Ela colocou as agulhas de tricô de lado para se concentrar melhor. Será que o Sr. Rafael queria que ela pegasse um avião ou um navio para as Antilhas, ou para a América do Sul, ou para qualquer outro lugar especificamente designado? Ou descobria isso sozinha, o que ela deveria fazer, ou então precisava receber instruções mais definidas. Ou quem sabe ele julgava que ela possuísse o dom de adivinhar coisas, de fazer perguntas e de descobrir deste modo. Ah, não, ela não podia acreditar. Bom, se é isso que ele pensa, disse Miss Marple em voz alta, então está gaga. Quer dizer, estava antes de morrer. Mas ela não achava que o Sr. Rafael tivesse ficado gaga. Eu vou receber instruções, disse Miss Marple. Mas quais e quando? Foi só aí, subitamente, que ela reparou que, sem sentir, havia aceito definitivamente o encargo. Então falou em voz alta novamente, se dirigindo ao teto. Eu creio na vida eterna. Não sei exatamente onde o senhor está, Sr. Rafael, mas tenho certeza de que há de estar em algum lugar. E eu farei de tudo para cumprir a sua vontade. 3 dias depois, Miss Marple escreveu ao Sr. Broadrip uma carta bem curta abordando exclusivamente a questão. Dizia: Prezado Sr. Broadrip, refleti sobre a sugestão que me expôs e desejo informar-lhe que resolvi aceitar a proposta que me foi feita pelo falecido Sr. Rafael. Não pouparei esforços para atender o que ele me pede, embora não esteja nada segura de me sair bem. Na verdade, nem sei como me será possível chegar a algum resultado, uma vez que a carta deixada por ele não traz instruções específicas, nem qualquer espécie de elucidação. Acho que esse é o termo. Se tiver em seu poder alguma outra comunicação que esteja guardando para mim e que contenha essas instruções, eu lhe agradeceria a remessa. Mas imagino que, como não tenha procedido assim, esse não seja o caso. Presumo que o Sr. Rafael estivesse de pleno uso de suas faculdades mentais na ocasião de sua morte, não? Creio que tenho o direito de perguntar se nos últimos tempos de sua vida ele não andava talvez interessado em algum problema criminoso no exercício de suas atividades comerciais ou em suas relações particulares. Será que ele nunca lhe manifestou nenhuma indignação ou descontentamento frente a algum flagrante erro judicial que lhe parecesse revoltante? Nesse caso, acho que me cabe o direito de pedir que me informe qual seja. Algum parente ou desconhecido dele passou ultimamente por alguma provação ou foi vítima de alguma injustiça, do que se poderia considerar como tal? Estou certa de que há de compreender o que me leva a lhe fazer essas perguntas. Acho mesmo que o próprio Sr. Rafael esperaria que eu as fizesse. O Sr. Broadrip mostrou a carta para o Sr. Chester, que se recostou no assento de sua cadeira e soltou um assovio. Então quer dizer que ela vai aceitar, hein? Eita, velha disposta! Ele exclamou, e depois acrescentou. Será que ela sabe do que é que se trata? Não, pelo jeito não, retrucou o Sr. Broadrip. Eu gostaria mesmo que a gente soubesse, não é? Disse o Sr. Chester. Ele era um tipo muito esquisito. Um sujeito difícil, concordou o Sr. Broadrip. Eu não tenho a menor ideia do que pode ser isso, disse o Sr. Chester. E você? Não, nenhuma, respondeu o Sr. Broadrip. No mínimo, ele não queria que eu soubesse. Bom, desse modo, ele tornou tudo muito mais difícil. Eu não vejo como que uma velha mexeriqueira do interior vai decifrar o cérebro de um morto e adivinhar que fantasias o atormentavam. Será que ele não quis fazer ela de boba?
divertir-se às custas dela. Assim, de brincadeira, sabe? Talvez achasse que ela se julgava o máximo para solucionar problemas do povoado, então resolveu dar a ela uma boa lição. Não, disse o Sr. Broadrey. Eu acho que não, o Rafael não era desse tipo de pessoa. Ah, mas às vezes ele brincava como o diabo. Lembre-se. Sim, mas não, eu tenho a impressão de que desta vez foi a sério. Havia algo que o preocupava. Sabe, de fato, eu estou absolutamente certo disso. Mas ele não explicou para você o que era e nem lhe deu a menor ideia? Não. Então que diabo como é que ele poderia esperar que... Schuster não completou a frase. Pois é, ele não podia mesmo esperar que saísse alguma coisa daí. Concordou o Sr. Broadrib. Quer dizer, por onde é que essa senhora vai começar? Olha, sabe de uma coisa? Ele quis pregar sim uma peça nela. Mas 20.000 libras é muito dinheiro. Sim, mas vamos que ele soubesse que ela não iria conseguir. Não, protestou o Sr. Broadrib. Ele não seria tão maldoso assim. Com certeza achou que ela teria a possibilidade de conseguir ou descobrir, seja lá o que for. E, afinal de contas, o que é que nós podemos fazer? Esperar, respondeu o Sr. Broadrib. Esperar para ver o que é que acontece. Afinal de contas, alguma coisa vai ter que acontecer. E você tem alguma outra ordem lacrada por aí? Ah, meu caro Schuster, retrucou o Sr. Broadrib. O Sr. Rafael confiava cegamente na minha discrição e na minha ética de advogado. Essas instruções lacradas só serão abertas mediante certas circunstâncias, e que por enquanto ainda não surgiram. E nem surgirão, disse o Sr. Schuster. E isso encerrou o assunto. O Sr. Broadrib e o Sr. Schuster tinham a sorte de levar uma vida profissional muito agitada. Já Miss Marple não. Tricotava, refletia e também saía para dar caminhadas, sendo de vez em quando, inclusive, repreendida por Cherry por causa disso. Ai, 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 a senhora já sabe o que o médico disse. Não é para fazer exercício demais. Mas eu caminho bem devagar. E não fico fazendo nada, quero dizer. Escavando ou arrancando ervas daninhas. Eu só... Ora, eu só ponho um pé na frente do outro e penso nas coisas. Que coisas? Perguntou Cherry já interessado. Eu sei lá, respondeu Miss Marple. E pediu que Cherry lhe trouxesse outra manta, porque o vento estava frio. Ai, eu só queria saber o que é que anda atormentando tanto ela, comentou Cherry com seu marido, colocando diante dele um prato de arroz com picadinho de rins. Comida chinesa, ela anunciou. O marido o aprovou com a cabeça. Você está cozinhando cada vez melhor, ele disse. Ai, querido, eu ando preocupada com ela, continuou Cherry. E ando preocupada porque ela também anda. Ela recebeu uma carta que a deixou toda nervosa. O que ela precisa mesmo é ficar sossegada numa cadeira. Ficar sossegada, ir com calma, arranjar livros novos lá na biblioteca e conseguir que uma ou outra amiga venham visitá-la. Ela está preparando alguma coisa, disse Cherry. Uma espécie de plano. E eu acho que está vendo como que vai colocá-lo em prática. Pelo menos é o que me parece. Interrompeu a conversa a esta altura para levar a bandeja do café e colocá-la ao lado de Miss Marple. Você conhece uma mulher que mora numa casa nova aqui por perto chamada Sra. Hastings? Perguntou Miss Marple. E uma outra também que se chama Senhorita Bartlett, creio eu, que vive com ela. O quê? A senhora quer dizer aquela casa que foi toda reformada e pintada ali no fim do povoado? Não faz muito tempo que moram lá, só que eu não sei o nome delas.
Mas por que a senhora quer saber? Não são nada interessantes. Eu, pelo menos, não diria que são. Mas elas são parentes? Não, são apenas amigas. Pelo menos essa é a impressão. E por que será que... Começou a dizer Miss Marple e parou. E por que será que o quê? Não, nada. Você quer me fazer o favor de limpar a escrivaninha pequena e trazer a caneta e o bloco de correspondências? Eu preciso escrever uma carta. Para quem? Indagou Cherry com a curiosidade natural de sua profissão. Para a irmã de um pastor. O nome dele é Cônego Prescott. Não é aquele que a senhora conheceu no estrangeiro, nas Antilhas, não é? De quem me mostrou o retrato no seu álbum. É, sim. Não está se sentindo mal, não é? Querendo escrever para um pastor e tudo mais. Eu estou me sentindo extremamente bem. E estou ansiosa para começar uma coisa. É bem possível que a senhorita Prescott possa me ajudar. Prezada senhorita Prescott, Escreveu Miss Marple. espero que não tenha se esquecido de mim. Conheci a senhora e o seu irmão nas Antilhas, lembra-se? Em Santo Honório. Faço votos para que o nosso caro cônego esteja bem de saúde e não tenha passado muito mal com sua asma no inverno rigoroso que tivemos no ano passado. Escrevo-lhe para perguntar se não seria possível me fornecer o endereço da senhora Walters, Esther Walters, de quem talvez ainda se recorde dos dias no Caribe. Era a secretária do Sr. Rafael. Ela me deu o endereço naquela ocasião, só que, infelizmente, não sei onde foi parar. Estava com muita vontade de escrever para ela porque tenho certas informações sobre horticultura que ela me pediu e de que na hora eu não dispunha. Outro dia soube casualmente que ela havia se casado de novo, mas acho que a pessoa que me falou isso não estava muito segura deste fato. Talvez a senhora saiba mais sobre ela do que eu. Espero que isso não lhe dê muito incômodo. Com respeitosas lembranças a seu irmão e os melhores votos para a senhora mesma, subscreva-me, atenciosamente, Jane Marple. Miss Marple sentiu-se muito melhor depois que remeteu essa carta. Bom, ao menos, ela pensou, comecei a fazer alguma coisa. Não que tenha muitas esperanças nisso, mas sempre pode ajudar. A senhorita Prescott respondeu quase que pela volta do correio. Era muito eficiente. Escreveu uma carta simpática, fornecendo o endereço solicitado. Não soube nada diretamente a respeito de Esther Walters, mas como a senhora, alguns amigos me informaram que tinham visto a participação do novo casamento dela. Parece que agora ela se chama Sra. Alderson ou Anderson. O endereço é Winslow Lodge, perto de Alton, Hants. Meu irmão lhe envia as suas melhores recomendações. É uma pena que moremos tão longe. Nós no norte da Inglaterra e a senhora ao sul de Londres. Espero que possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade. Atenciosamente, Joan Prescott. Winslow Lodge, Alton, Disse Miss Marple anotando o endereço. Oh, realmente não fica muito longe daqui. Não, nem tanto. Eu podia... Bom, não sei qual seria o melhor meio de transporte. Talvez um dos táxis do Indy. É um pouco extravagante, mas se eu obtivesse algum resultado, daria para incluir perfeitamente nas despesas.
Agora, será que eu escrevo antes para ela ou deixo tudo por conta do acaso? Acho, francamente, melhor deixar tudo por conta do acaso, porque, pobre Esther, não teria o menor motivo para se lembrar de mim com afeto ou simpatia. Miss Marple se entregou a uma série de pensamentos provocados pelas suas recordações. Era bem possível que suas ações no Caribe tivessem impedido Esther Walters de ser assassinada. Pelo menos era no que ela acreditava, só que Esther Walters provavelmente não compartilhava dessa opinião. Uma mulher tão simpática, Murmurava Miss Marple. simpaticíssima, o tipo de criatura que seria capaz de casar facilmente com um mau caráter e até com um criminoso, se algum dia lhe surgisse a oportunidade. Sabe, eu continuo achando, Disse ela pensativa, baixando ainda mais a voz, que provavelmente eu salvei a vida dela. De fato, eu tenho quase certeza disso, mas não creio que ela fosse concordar comigo nesse ponto de vista. No mínimo, ela antipatiza solenemente comigo, o que torna mais difícil usá-la como fonte de informações. Mas mesmo assim não custa tentar. É melhor do que eu ficar sentada aqui, esperando em vão. quem sabe o Sr. Rafael não estava se divertindo à sua custa ao escrever aquela carta? Nem sempre ele se mostrava especialmente bondoso. Era capaz do maior menosprezo pela sensibilidade alheia. E em todo caso, Disse Miss Marple olhando o relógio e decidindo se devia dormir mais cedo. quando a gente pensa nas coisas um pouco antes de pegar no sono, muitas vezes ocorre alguma ideia. Talvez hoje possa acontecer isso. Dormiu bem? Perguntou Cherry, pousando a bandeja do chá de manhã bem cedo na mesa da cabeceira de Miss Marple. Eu tive um sonho esquisito. Disse Miss Marple. Um pesadelo? Não, nada disso. Eu estava conversando com uma pessoa que não era ninguém que eu conhecesse direito. E só conversando, aí quando eu olhei, vi que não era mais a mesma pessoa de antes. Era outra. Estranhíssimo. Uma pequena confusão, sugeriu Cherry à guisa de consolo. Só que aí eu me lembrei de uma coisa. Disse Miss Marple. Ou melhor, de alguém que eu conheci uma vez. Telefone para o índio, sim, e peça para virem me buscar lá pelas 11h30. Int fazia parte do passado de Miss Marple. A princípio, dono de um único táxi, o Sr. Int acabou morrendo, sendo sucedido pelo filho, o jovem Int, que então já estava com 44 anos de idade, e transformou o negócio da família em garagem, comprando mais 2 carros usados. Só que depois ele também morreu, e a garagem passou às mãos de outros proprietários, chamando-se sucessivamente Automóveis Pip, Táxis James e Autolocadora Arthur. Só que os antigos moradores do lugar ainda diziam Int. Não está querendo ir a Londres, não é? Não estou querendo ir a Londres, mas talvez almoce em Haslamere. E o que é que a senhora anda querendo fazer? Perguntou Cherry desconfiada. Eu vou ver se consigo me encontrar com alguém por acaso, dando a impressão de que foi sem querer. Explicou Miss Marple. Não é nada fácil, mas espero me sair bem. Às 11h30, o táxi estava esperando por ela. Miss Marple recomendou. Você pode me ligar para este número, Cherry? Pergunte se a senhora Anderson está em casa. E se for ela mesma que atender ou alguém chamá-la ao telefone, diga que o Sr. Broadrip deseja lhe falar. Finja que é a secretária dele. E se tiver saído,
Descubra a que horas ela volta. E se ela estiver em casa e atender, então pergunte qual o dia que mais lhe convém para procurar o Sr. Broadrip no escritório dele em Londres na semana que vem. Anote a resposta e desligue. A senhora tem cada uma, é? Mas e para que tudo isso? Por que a senhora quer que eu faça uma coisa dessas? A memória é uma coisa curiosa, disse Miss Marple. Às vezes a gente se lembra de uma voz que há mais ou menos um ano não se ouve. Bom, mas e essa senhora não sei o quê? Nunca ouviu a minha? Justamente, respondeu Miss Marple. É por isso mesmo que é você quem vai telefonar. Cherry foi cumprir a sua ordem. E lhe informaram que a senhora Anderson tinha saído para comprar umas coisas, mas que estaria em casa na hora do almoço e durante toda a tarde. Bom, melhorou muito, disse Miss Marple. O ente já veio? Ah, sim. Bom dia, Edward. Ela saudou o atual motorista dos táxis de Arthur, cujo nome verdadeiro era George. Olhe, eu quero que você me leve neste endereço aqui. Creio que dá para ir em menos de meia hora. E assim começou a expedição.